para comentar a última festividade da Igreja Deus e Amor, da Fundação Reviver, que comemorou 25 anos. Foi criada em 1994, uma fundação que visa fazer algum trabalho assistencial, ajudando crianças, idosos, ajudando necessitados. E foi um trabalho criado aí pela irmã Ereni. E fizeram uma festividade enorme nessa última semana que passou, o final de semana que passou. E o interessante é que algumas coisas que outrora era proibido na igreja, fizeram. Como o show de imagens, onde o data show da Fundação Reviver, que configura até mesmo algo, na época, mundano, considerado pelo missionário Davi Miranda, inclusive, mundano, né? É claro que ali é uma espécie de retroprojetor, é um data show que colocaram fora da igreja, no pátio da igreja, ali eu até o conheço, porque eu já tirei até foto ali, e tem aquelas galerias lá, naqueles arcos, na galeria arcos, e jogaram a imagem na parede, e aí tinha várias variáveis, ou variadas imagens, de animais, depois também passava algumas mensagens, por fim, a mensagem da própria presidente, a irmã Ereni e tal, algo inovador. Eu me recordo que uma vez o próprio Lorival disse que ia colocar a igreja toda de LED, para mudar a cor da própria igreja. Eles estão em processo de restauração do próprio templo, que é um pouco antigo, é de 2004, e lembrando que, na época, era o maior templo da América Latina e um dos do mundo, melhor dizendo. E depois, obviamente, veio o templo da Universal, o templo de Salomão, depois veio o templo de Santiago, aí veio também da Igreja Católica, lá do padre Marcelo Rossi. Só que da Igreja Universal, em quilômetros quadrados, o da Deus Amor ainda é maior, porque parece que lá é menos de 60, ou quase 60 mil metros quadrados, a Deus Amor é 70 mil metros. O maior mesmo, e da América, e um dos maiores do mundo, é da igreja do Valdemiro Santiago. Aquele já superou. Então, é um duelo de titãs, né? E, na época, missionário e tal, nada disso era permitido. Agora, tá lá, pode. O que eu vou dizer? É pecado? Não é? Bom, com relação aos usos e costumes da igreja, era considerado um erro. De acordo com a Bíblia, nós não temos nem muito fundamento para isso, para dizer que seria um grande pecado e tal. Porque você pode utilizar a tecnologia para o bem, bem como pode utilizá-la para o mal. E ali trata-se de uma festividade. Inclusive, foi fora do templo. Achei até interessante, porque talvez no templo poderia dar mais escândalo, mas mesmo lá dentro do templo teve, sim, uma jogada de luzes lá e tal. E depois, o próprio... Aliás, nem sei se foi depois, talvez foi até antes. Foi no culto de manhã. O filho do Lorival, o Davi Miranda Neto, na realidade o nome dele é Davi Oliveira Miranda de Almeida, chamo de Davi Neto, que vem a ser o último filho da Débora Lorival, que tem a minha idade, que jogou na Portuguesa, o missionário levava ele para o CT, Centro de Treinamento de São Paulo. Tudo isso a gente sabia na época, quando era obreiro e tal. Dizia que não podia jogar bola, a gente não podia assistir o jogo, mas ele levava o neto lá. Inclusive, segundo fontes que me revelaram, deu até um carro quando o rapaz fez 18 anos, né? Um carro para o neto. E depois, então, como eu estava dizendo, Davi foi pregar, o Davizinho, que é chamado assim, sem gravata, que era outro pecadão. Né? O pregador não poderia pregar sem gravata. E ele pregou ali, tá claro. Já tinha uma discussão na época com o Lorival,
que ele andava com paletó rachado, não podia. Várias vezes ele pregou no Peru, em outros países, inclusive. Então, está modernizando e muito a IPDA. E lembrando que o Davizinho tem um ministério próprio. É um ministério acoplado junto à Igreja Deus e Amor, que é o Ministério Renovar, ou Regenere, melhor dizendo. Renovar é outra coisa. Esse é o ministério dele, que está junto da Deus e Amor. E muito não sabe. Acho que é apenas um ministério de louvor. Não. É como se ele tivesse a sua própria denominação ou igreja. Eles já estão prevendo o futuro. Então, o Ministério Regenera é isso. Inclusive, ele mesmo diz ali, quando está pregando, o Ministério Regenera, junto aqui na festividade da Fundação Reviver. Porque a Ireni já passou bastante. Por isso que ela disse que ele seria o presidente da igreja. Mas não deu certo. Aí o que deram para ele? Deram um ministério. O Ministério dos Jovens. Uma denominação para os jovens, que é mais light, mais soft. Por isso que eu estava pregando sem gravata, porque não tem tanta exigência. Diferente da Igreja Deus Amor, que não sabemos quem será o presidente depois da partida da irmã Ireni. Deve dar realmente uma grande celeuma, polêmica e possivelmente até brigas, alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, que muitos membros que já estão saindo da igreja, obreiros, pregadores, etc., vão sair também. E para justamente evitar um maior êxito, uma maior saída, é que criaram esse ministério à parte para o Davi Filho, o Davi Miranda Neto, e permaneceram com a Deus do Amor, não colocando ele na presidência, porque ela disse uma vez que ele seria o presidente futuro. Então, já souberam trabalhar muito bem aí. O Davi Filho não deu certo, tem o seu próprio ministério, teve aquele escândalo, né, que muitos já sabem, lá com meninas e tal. E, enfim, eu já contei aqui no canal tudo sobre ele, praticamente, que eu sabia. E ele já estava fazendo coisas erradas há muito tempo, desde o início dos anos 2000, vamos dizer assim. Então, tem o filho. Se bobear, o Daniel também deve ter o seu ministério próprio, a gente não sabe. E eles controlam a igreja. O nome das rádios está no nome deles, eles não estão na igreja, mas o nome das rádios está no nome deles. Está do Daniel, está do Davi Filho, está de vários parentes. Então, as pessoas não sabem disso, né? Eu já também falei aqui no canal. E criaram esse ministério à parte aí para o Davi Neto. Então, por isso que não tem punição para ele, porque é um ministério à parte. É como se fosse convidado o Ministério da Assembleia de Deus, urgente, pertencente à Assembleia de Deus, para cantar em cima do púlpito da Igreja Deus e Amor. Mais ou menos assim. Só falta um dia eles trazer o ministério do Davi Filho para lá pregar. E isso já acontecia até mesmo na Igreja Deus e Amor. Quem é da Assembleia sabe que a Sofia Cardoso é da Assembleia, mas ela já foi a Deus e Amor, porque ela é filha adotiva da irmã do missionário Davi Miranda. E a Sofia Cardoso gravou mais de 50 CDs na Assembleia, se eu não me equivoco. Ela era a filha da Araci Miranda. E eu vi lá, né? A Araci convidando a filha para tocar acordeão. E ela estava na Assembleia. E segundo o regulamento da igreja, não podia nem visitar outra igreja. Mas poderia gente da própria Assembleia ou qualquer outra igreja subir em cima do púlpito. Estranho. Depois eles mudaram isso, dizendo que se a pessoa tivesse bom testemunho, poderia ser do ministério que for, poderia subir em cima do púlpito para cantar, para ler uma palavra, alguma coisa nesse sentido. Mudanças. Claro que tem muita coisa no próprio RI que deveria ser mudado. Eram exageros, extravagâncias, às vezes da própria mente do próprio missionário, que era muito realizado com a Igreja Católica. Isso influenciou consideravelmente a sua psique, o seu pensamento, porque se converteu na década de 1950, precisamente 58. E antes era católico roxo da década de 40, 50, que muitas coisas que hoje esses puritanos, conservadores fazem, os padres faziam.
proibiu a mulher de usar determinadas roupas para entrar no templo, melhor dizendo, na catedral, ali para cultuar na missa, né? Para homilia e tal, tem outros termos, né? Não é exatamente os termos dos evangélicos. Eu, como não fui católico, só apenas de batismo, não fiz crisma, tem coisas que eu não sei, né? Eu sei os nomes, mas tem outras peculiaridades que eu não me recordo. Eu já estudei sobre. Então, ele pegou aquilo e colocou, né? Não podia isso, não podia aquilo. Mas aí, os filhinhos dele podiam. Por exemplo, os filhos dos irmãos, crianças, não poderiam usar short. Mas ele tem uma foto abraçado com os dois filhos dele, o homem, Daniel e Davi, com short. Ali com seus 2 e 3 anos. Quer dizer, tem algumas hipocrisias, alguns exageros, algumas extravagâncias. Depois, os mesmos filhos da Débora e do Lorival também tudo de short. E cantavam. Inclusive, o Davi, que hoje está pregando, gravou uma música com a mãe, com a Débora Miranda, e o Davi e o Diego, se eu não me equivoco. O André também gravou, depois o André virou baixista. A questão do André, que é o filho mais velho do Lorival e da Débora, usava roupa de time, era do Milan, era de time de São Paulo, e de vários, que não podia também. Mas ele andava. E gravou um CD, junto com o filho do Luiz Rubio, o Alexandre Rubio, que era o tecladista da banda Jeová Rafá. Então, tinha muitas coisas exageradas por demais e hipócritas. Muitos vão dizer assim, agora tu tá aí barbudo, também estás contra o RI. Porque no RI também dizia que não podia ter barba. Mas o bigode podia, se tivesse uma falha aqui nos lábios, podia. E aí eu pergunto, aonde que na Bíblia é pecado usar barba? Se tem evidência que o próprio Jesus usava barba. Agora, o que é pecado, eles não observam. Como a questão lá do Davi, que caiu várias vezes, estou falando do Davi, o filho do missionário, Davi Filho, e eles tapavam lá, ou tentavam tapar o sol com a peneira. A questão de teatro em cima do púlpito. Política, graças a Deus, até agora não teve. Deve não ter, porque o missionário era bastante contra. Mas o teatro, que ele também era contra, começaram a fazer, né? Inclusive, eu dei uma sugestão num dos vídeos aí, quer fazer teatro, quer fazer uma festividade bonita, crie um teatro da Igreja Deus Amor, ou faça lá fora, como fizeram agora do pátio. Eu acho até interessante, para não dar muito escândalo, porque ali no templo aqui que a Bíblia diz, a minha casa é casa de oração. Não é casa de teatro, de show, não é casa de festividade, é casa de oração. Lembrando que esse termo até está um pouco em desuso, entre aspas, haja vista que a igreja somos nós, que aquilo se aplicava ao segundo templo de Jerusalém, que depois foi derrotado, ou derrocado, melhor dizendo, destruído, na década de 70, vou colocar assim, ou no ano 70 depois de Cristo, e que o templo somos nós. Mas, claro, se quisermos adorar o Senhor, temos que fazer um local que seja santo para a adoração do Senhor. Então, tem as suas diferenças. E por essas e por outras que muitos membros fiéis da Igreja de Deus Amor, obreiros, pastores, presbíteros estão saindo. Inclusive, eu mostrei num vídeo aí para quem acompanha, para quem é da Deus Amor, quando eu estava na Tijuca gravando lá, que que era pastor na Igreja Deus Amor que eu acompanhava, agora foi para a igreja do Johnny Manche, que criou a igreja aqui em Santa Catarina. E ele tinha mais, se eu não me equivoco, mais de 30 anos de Igreja Deus Amor. E agora que eu entendo por que eles não colocaram o Davi Neto na presidência, criaram o ministério para ele, para não ser um êxito maior. Porque ele é moderno, ele é jovem, vai querer falar para os jovens. Só que tem muitos anciãos ainda na Igreja de Deus Amor. E tem aqueles anciãos que vão educando seus filhos, educando seus netos, naquela, entre aspas, linha dura. E eles não vão, com toda certeza, concordar com isso, né? Agora, se a gente pensar bem que está mudando, está, né? Mas por que vai acontecer que nem acontecer, parece com a igreja quadrangular, né? Esperamos que não.
Parece que fizeram festa com bebida, com cigarro, com charuto, com dança, com loucuras aí. É isso que a igreja moderna está virando, né? Uma baderna, está virando, às vezes, até festa orgíaca, lamentavelmente. Estamos vivendo os últimos dias, porque, na realidade, o templo vira que nem uma casa de shows, de eventos. Imagina, o templo da Igreja de Deus do Amor que eu estou citando aqui, falando, ele é enorme. Se quiser vender aquele templo ali, dá para criar um shopping, dá para criar uma casa de show, dá para criar várias coisas. Inclusive, quando eles estavam criando o templo lá no ano de 2002, 2003, e ficou pronto, parcialmente pronto em 2004, muitos que passavam ali por perto, na Avenida do Estado, diziam que era um shopping que estava sendo criado, e não que era uma igreja. Até se admiraram. A própria imprensa de São Paulo, né, falava sobre isso. Inclusive, teve uma matéria na CBN, na Central Brasileira de Notícias, na rádio, sobre a Igreja de Deus do Amor, e falando que ela era a maior no centro de São Paulo. E, em 2004, ela era a maior da América Latina. Né? De extensão, não é de números, né? Quer dizer, de extensão, 70 mil metros quadrados e tal. Bom, tá aí o comentário, meus caros. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu não vou aqui estar atacando Lorival, atacando a família. O pensamento é isso. Eu estou comentando sobre a mudança, as mudanças drásticas, mudanças da Igreja de Deus do Amor, que ainda vai ter muito mais ainda. Porque vai passando para os netos mais modernos, já eram bem mais modernos na época do próprio missionário, que era rígido, imagina, com eles no poder. Isso que eu acho errado também, a questão de passar de pai para filho a presidência de igrejas. Tem que ter uma votação. A Ireni tem que agir com sabedoria, né? Fazer votação, não escolher o próximo presidente, ou deixar já no estatuto para não escolher o próximo presidente, que seja da família, que seja uma pessoa anciã, conhecida, ali da própria igreja, tem tantos e tantos, para não dar uma murmuração e para não virar do jeito que ela está virando. E aí também cabe aqui o pensamento referente à própria irmã Ireni no poder. Na realidade, é quase que um fantoche também, né? Entre aspas, com todo respeito. Porque ela não manda. Quem manda, na realidade, é a Débora Lorival. Ela está na presidência para que os irmãos mais antigos e outras pessoas continuem, não se dividam, porque eles têm apreço por ela, gostam dela. Essa é a grande realidade. Mas ela não está mandando em tudo, ela não está a par de tudo. Ela mesmo já disse isso. E tem coisas que ela também não pode fazer, porque no Ministério da Deus e Amor não existe pastora. É irmã, obreira, evangelista e missionária. Esses 4 rótulos, vamos dizer, porque missionária nem é cargo, é só um rótulo que diz missionária e evangelista. O cargo mesmo é de obreira. Financeira, cuidar das finanças, obreira ou cooperadora, e aí é chamada de irmã. E evangelista e missionária é um plus, né? A Maria Lorena, missionária Maria Lorena, ou evangelista Maria Lorena, não é um cargo, é um nome que dão a ela para colocar acima das outras irmãs. Na realidade, não tem nada de acima, mesma coisa, né? Deus não faz acepção de pessoa, ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu gosto disso, né? Para propagandear que ela seja uma grande mulher de Deus. Eu já comentei sobre isso, porque ela foi pastora, entre aspas, na realidade, dirigente da igreja da sede estadual. Na época eu era obreiro, então a gente tinha algum conhecimento a respeito da mesma. E, como eu disse, a Irene não pode fazer nada. Quem faz é os pastores. E já nisso já comprova que ela não faz tudo. Então, dá o comentário. Eu sei que muitas pessoas aqui que acompanham a live vão estranhar eu estar falando disso, mas meu canal falava sobre isso há muito tempo atrás, com relação a algumas novidades de igreja, da Igreja de Deus e Amor. Então, estou fazendo esse comentário aí por conta dos últimos vídeos que eu acabei vendo da festividade. Festividade até considerada, a obra da Fundação Reviver muito boa, né? Cabe salientar isso. Tem um caminhão lá que leva para o pessoal mais carente
saúde de graça, fazer a medição da pressão, enfim, várias coisas boas. Tem as unidades de acolhimento dos idosos, das crianças, tem a creche também. É uma obra assistencial muito interessante. Até recomendo que quem puder que contribua, ajude, porque lá, pelo menos, o dinheiro vai para ajudar alguém, né? Diferente, às vezes, da igreja. Inclusive, meus parentes ajudam e muito lá. Pelo menos com alguma oferta todo mês. Ok? Abraço e até a próxima.